Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade a nosso projeto Gabaritando Legislação, Lei 7.102 de 83, e agora entrando na parte C da nossa lei, né? Seguindo assim nessa vibe, a gente vai trabalhando a lei nos pontos mais importantes, nos pontos cruciais da nossa legislação. Nesse slide, a gente tem as regrinhas dos artigos 8º, 9º e 10º. E vamos falar, então, sobre os pontos mais importantes deles, certo? Vem comigo, vamos junto, vamos ver qual é que é. Artigo 8º. Nenhuma sociedade seguradora... Sociedade de seguros, né? O que é a sociedade de seguros? É aquela sociedade que emite apólices, né? Que dão garantia. Ou acontecendo o sinistro, você recebe, né, a contraprestação, o prêmio. Então, aqui está dizendo que nenhuma sociedade seguradora poderá emitir em favor de estabelecimentos financeiros apólice de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo. O que é roubo? Roubo, amigos, é a subtração, certo? De coisa alheia móvel, usando violência ou grave ameaça. O exemplo clássico de um roubo é o assalto. Outro exemplo clássico de roubo é o roubo seguido de morte, o famoso latrocínio. Tá? É subtrair coisa alheia móvel com violência à pessoa ou grave ameaça, né? Usando emprego de arma, por exemplo. E furto qualificado. Vejam que o furto aqui é qualificado, certo? O que é o furto qualificado? São as hipóteses do artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal Brasileiro. Mediante subtrair coisa alheia móvel, mas sem violência ou grave ameaça, mas mediante, por exemplo, arrombamento, escalada, destreza, certo? Por exemplo, o uso de chave falsa. Enfim, nós temos uma série de situações, concurso de pessoas, 2 ou mais pessoas, são exemplos de furto qualificado. Ok? Furto simples está sendo proibido aqui? Não. É possível, certo? O seguro por furto simples. Mas roubo e furto qualificado de numerário e outros valores, não. Sem comprovação de cumprimento pelo segurado das exigências previstas nessa lei. Então, se a gente for olhar com cautela, certo? E aí, olhem só, o parágrafo único diz, e se acontecer, as apólices com infringência do disposto nesse artigo não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil, que é aquele que deve pagar, né? Não tem cobertura. Se a gente for olhar com cautela, primeira coisa, qual é o motivo aqui, amigos? Evitar fraude nos seguros, não é verdade? Começa por aí. Segundo, amigos, segurança. Segurança. Sabendo que é possível seguros sem preencher os requisitos, a criminalidade iria usar e abusar. Tem isso também. E outra, o mais importante, se a gente for olhar com cautela esse artigo 8º, vocês vão perceber que ele não está proibindo seguros que incluam garantia de riscos de roubo e furto qualificado, e sim apenas quando não for obedecido pelo segurado as exigências previstas na Lei 7.102. Apenas isso. Certo? Os requisitos têm que ser obedecidos. É apenas isso que está dizendo. Se não for, não vai ser coberto, não tem cobertura. Acabou. Certo? Tanto é que o artigo 9º agora, quem olhar num primeiro momento parece um contrassenso. Mas não. Não. Se tem os requisitos, certo? Vai haver cobertura. Tanto que diz aqui, ó.
Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança. Se não tiver os requisitos mínimos de segurança, aí quem perde é a seguradora, né? Outros meios de proteção previstos nessa lei, na forma de seu regulamento. Ou seja, a lei exige requisitos mínimos de segurança. Esses requisitos mínimos obedecidos, tu tem direito ao seguro. Se tu ir além, tu tem desconto no teu seguro, porque é menor o risco de que ocorra o sinistro. O motivo é óbvio, né, pessoal? O risco ao sinistro é menor. Então, é só a gente seguir aqui um raciocínio voltado à lógica, né? É só seguirmos um raciocínio voltado à lógica, que vai estar tudo tranquilo. O artigo 10 vai trazer, meus amigos, os conceitos, os tipos de segurança privada, certo? São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de... Finalidade, ou seja, com o objetivo. Com a finalidade, ou seja, com o objetivo. 1. Proteger a vigilância patrimonial. Então, a segurança privada protege a vigilância patrimonial das instituições financeiras e, olhem o que eu circulei aqui, e de outros estabelecimentos. E agora cuidem na tua prova, porque eles podem suprimir a palavra públicos e deixar só privados. Vai estar errado. Ou suprimir a palavra privados, deixar apenas públicos, vai estar errados. É públicos ou privados. Aqui está, a segurança pública procede à vigilância de estabelecimentos públicos ou privados, certo? E também a segurança de pessoas físicas, de CPF. Vejam que a lei agora ela já não está tratando de segurança de valores, certo? De instituições financeiras apenas, mas nós estamos falando também de pessoas físicas. Pela primeira vez, a lei agora está citando as pessoas físicas. Cuidem esse detalhezinho também, o grau de importância que ele possui. Certo? 2. Realizar o transporte de valores. Isso é possível, segurança privada, né, a contratação, ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Qualquer outro tipo de carga, que tenha, obviamente, de regra, ou na maioria das vezes, que vá ter valor econômico, né? Certo? Cargas que tenham valor econômico. Imaginem aço, por exemplo, certo? Trigo, enfim, soja, carne. Enfim, não é difícil entender esses incisos. Vocês, por gentileza, sublinhem, destaquem tudo que eu falei. Se for preciso, voltem um pouquinho o vídeo, certo? Vejam de novo, escrevam do ladinho, façam esse detalhe, como está aqui, que vai ficar mais tranquilo para vocês. Opa! Entramos nos parágrafos do artigo 10 e também falamos do artigo 11, do 12 e do 13, que são artigos também de suma importância. Artigo 1º fala dos serviços de vigilância e de transporte.
Serviços de vigilância, que são realizados por quem? Obviamente, dou um prêmio para quem acertar, pelos vigilantes, né? Serviços de transporte de valores, certo? Também já bem conhecido. Poderão ser executados por uma mesma empresa. E geralmente isso acontece. As empresas se aperfeiçoaram no sentido, amigos, de fazer serviço de vigilância e também ter o setor responsável, certo? Pelo transporte de valores. O CNPJ é o mesmo. Nada impede, certo? É o parágrafo 1º está dizendo. Pode vir uma questão em prova dizendo que a atribuição tem que ser única para cada empresa. Não vai estar certo, vai estar errado. Isso que eu estou dizendo, eu estou buscando, obviamente, me adiantar à banca, né? Me adiantar à banca examinadora, evitando que vocês errem essa questão. Parágrafo 2º. As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses nos incisos do caput desse artigo, que era o fiscalizar, lembra aquela história toda? Poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas. Pessoa física. 1. A estabelecimentos comerciais. 2. Por exemplo, grande rede de supermercados. Certo? Industriais. 3. De prestação de serviços e residências. 4. Vejam a amplitude dessas empresas de prestação, tanto de segurança, quanto vigilância, quanto transporte de valores. A entidades sem fins lucrativos. 5. E órgãos e empresas públicas. 6. Querem a má notícia? Tem que saber de cor. Tem que saber de cor, certo? Percebam que é uma lei densa, é uma lei que não é uma lei doutrinária, certo? Não se estuda a doutrina dessa lei, se pega as armadilhas, se pega o joguinho de palavras. Então, algumas situações não tem escape, algumas situações se tem que dominar, e se domina dessa forma que vocês estão vendo aí, certo? Parágrafo 3º. Ele começa dizendo, serão regidas por essa lei. Então, significa que essa lei ela vai organizar alguma coisa. É isso que a lei vai fazer. A lei vai organizar alguma coisa. Certo? Temos que saber isso. A lei vai organizar algo. Serão regidas por essa lei, então ela vai regular algo, mas não é só ela, pelos regulamentos dela decorrentes, 2, e pelas disposições da legislação civil, 3, comercial, 4, trabalhista, 5, previdenciária, 6 e penal, 7, as empresas definidas no parágrafo anterior. Que são as empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas. Ou seja, o que regula essa lei? Os regulamentos, o direito civil, o direito comercial, o direito trabalhista, o direito previdenciário e o direito penal. Todos eles são subsidiários, ou seja, na ausência de regra objetiva nessa lei aqui, a gente vai buscar
nessas legislações federais. Certo? Então, é importante cuidar isso também. Vejam que outros cadernos legislativos, como, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, a CLT, as legislações previdenciárias, elas também podem atuar neste ramo, certo? E regulamentar a atuação desse tipo de empresa. Parágrafo 4º. As empresas que têm um objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, pode ter quadro funcional próprio? Pode. Tem requisitos para isso? Sim. Curso, por exemplo, é um exemplo? É. Para execução dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nessa lei e demais legislações pertinentes, como nós já vimos, certo? A lei aqui foi um pouco repetitiva, mas nós vimos já essa regra. O parágrafo 5º foi vetado, certo? Na hora da elaboração da Lei 8863 de 94, a sanção houve veto presidencial. E o parágrafo 6º também vetado, veto presidencial. Então, essa lei foi aprovada, foi sancionada, mas com vetos, como vocês podem ver aí. Cuidem com o artigo 11. Eu vou até sublinhar ele, porque todo o artigo caput que eu sublinho são aqueles dispositivos que as chances de cair em prova são maiores, certo? As chances de cair em prova são maiores. Aqui está dizendo que a propriedade, e não é ou, é e, a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. Eu posso dar um exemplo do meu pai, né? Meu pai é nascido na Alemanha e nunca se naturalizou. Então, ele, por exemplo, nunca vota. Ele não pode, por exemplo, constituir empresa. Existem algumas vedações, porque ele nunca quis se naturalizar. E outra das vedações é essa, né? Ele não poderia ter a propriedade ou a administração de uma empresa especializada, certo? Constituir uma empresa dessas, ter a propriedade e a administração. Cuidem da tua prova, é uma questão maravilhosa para cair, dizendo que pode ser constituída e ter a propriedade e administração por qualquer pessoa, seja nacional ou estrangeiro. Tem que ser brasileiro, pessoal. Não importa se brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, certo? Cuidem isso. Mas o artigo 12, ele também é de extrema importância. Olhem o que o artigo 12 diz. Os diretores, nós estamos falando lá do alto escalão, e demais empregados das empresas especializadas, ou seja, todos os funcionários, todos os envolvidos, não poderão ter antecedentes criminais. O que quer dizer não ter antecedentes criminais? Eles não podem ter sentença condenatória transitada em julgado. Certo? Ah, professor, e se eles estiverem respondendo a inquérito policial ou a processo penal? Isso não é ter antecedente. Pelo princípio constitucional da presunção de inocência, uma pessoa só é considerada culpada depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso algum de uma sentença condenatória transitada em julgado. Ninguém será considerado culpado até a sentença condenatória transitada em julgado. Então, estar respondendo a inquérito ainda presume-se inocente. Estar respondendo a processo criminal ainda presume-se inocente. Ok? Então, aqui significa o quê? Que as pessoas que
já tem sentença criminal condenatória transitada em julgado, já são condenadas criminalmente e não cabe mais recurso, essas sim não podem atuar, não podem fazer parte, amigos, das empresas especializadas. Porque nós estamos falando de empresas de segurança, né? Não é possível misturar aqui, certo? Artigo 13 fala de quadro societário. O artigo 13 se refere a isso, se refere a quadro societário. E aí vocês vão ver que ele diz: o capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100 mil UFIRs. Tem que saber de cor. 100 pode ser? Pode. 99.900? Não. Tem que ser 100 mil UFIRs. Tá aí. Aí. Esse tipo de artigo não tem muito o que explicar, né? Ele é autoexplicativo. Ele se autoestabelece. Certo? Cuidado, então, também com essa regrinha, pessoal. Anotem tudo o que eu falei aqui. Sublinhem, destaquem tudo que está em vermelho, os requisitos, as condições, da forma que está, para que a gente possa seguir, então, para o próximo slide. Fechou? Opa! Artigo 14, 15 e 16. É um dos slides também mais importantes para a nossa prova, porque agora a gente vai começar a falar do vigilante, certo? Embora ainda o começo não seja com ele. São condições essenciais. O que quer dizer essencial? Quer dizer que não pode existir sem isso. Tudo que é essencial, certo? É algo que tem que estar presente. Se não está presente, não pode existir. São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos estados, territórios e Distrito Federal. Está aqui. Certo? E nós temos duas. Essas duas são cumulativas. Elas não são alternativas. Entre elas, não tem, meus amigos, um ou. Entre elas, tem um e. Faltando uma delas, falta a condição essencial, certo? E as empresas não podem operar. Primeiro, autorização de funcionamento, concedida conforme o artigo 20 dessa lei. Como fala desse artigo 20, né? Mas logo, logo nós vamos estar falando sobre ele. E aí vocês vão entender melhor. A lei se integra, a lei se completa, a lei se encaixa. Então, logo, logo nós vamos estar chegando nesse artigo 20 da nossa lei 7.102. 2. Primeiro, a autorização de funcionamento concedida. 2. Comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, território ou Distrito Federal. Está aqui. Certo? Tranquilo, sem mistério. Agora, nós vamos falar de 2 artigos que falam dos vigilantes. Agora nós vamos falar dos vigilantes. É como se a lei desse um tempo nas instituições, nos transportes de valores, nas condições, nos requisitos. E a gente fala do vigilante, da pessoa, do profissional. Artigo 15 vai dizer quem é, vai trazer o conceito. Vigilante, para os efeitos dessa lei, o que isso quer dizer? Quer dizer que para outras situações a pessoa pode ser um vigilante, mas para efeitos da lei 7.102,
Vigilante é o empregado contratado, certo? Contratado. Então, ele tem um contrato em funcionamento. Ele não é, então, um funcionário... como é triste quando foge a palavra informal. Não é um emprego informal, é emprego formal, certo? É o empregado contratado para a execução das atividades definidas nos incisos 1 e 2 do caput, parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 10, que nós já vimos, né? Certo? Que vigia, que cuida, que faz o controle ostensivo, como a gente já viu, e está lá no artigo 10. Agora, existem os requisitos para ser vigilante. Certo? O sujeito quer ser vigilante? Legal, legal. Ser vigilante é legal, mas tem que cumprir requisitos. E os requisitos são cumulativos. Eles são cumulativos. Primeiro, pessoal, ser brasileiro. Ser brasileiro. Estrangeiro não pode ser vigilante. Tem que ser brasileiro. Vem uma questão na prova dizendo que tem que ser brasileiro naturalizado. Está errado. Está errado, pessoal. Pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Tanto faz. Mas tem que ser brasileiro. Certo? Começa por aí. Ter idade mínima de 21 anos. Muitos falam idade igual ou superior a 21 anos. Pessoal, cuidado. Não existe ninguém com idade igual a 21 anos. O tempo não para. O tempo é dividido em milênio, século, década, né? Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Então, o dia de aniversário do sujeito que fez 21 anos já denota que ele tem mais de 21 anos. Ele já tem idade maior. Então, quando fala ter idade mínima de 21 anos aqui, significa que ele tem que ter idade acima de 21. Mas se na tua prova vier ter idade igual ou superior a 21, vai estar certo também. Mesmo que seja uma má técnica do examinador, ele quer mostrar para vocês que a idade mínima é 21 e não 18. Porque provavelmente o examinador vai querer botar uma questão dizendo que tem que ter idade mínima de 18. Vai estar errado. A idade mínima para ser vigilante é 21 anos. Certo? A instrução. Ter instrução correspondente à 4ª série do 1º grau, que é o ensino fundamental, né? 1º grau, que nós chamamos então de ensino fundamental. Tem que ter instrução, pelo menos correspondente a isso, a 4ª série. Vai vir uma questão em prova falando que tem que ter ensino fundamental completo, algo assim, vai estar errado. 4ª série do 1º grau. 4, por óbvio, ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos dessa lei. E quem é que autoriza? Ministério da Justiça, certo? Vai ter autorização, vai fazer o curso, havendo aprovação, preencheu o requisito também. 5, ter sido aprovado em exame de saúde física, então vai ter um teste de aptidão física, mental, certo? Vai ver se o indivíduo não tem nenhuma doença mental, e psicotécnico. Aqui está. 6.
Não ter antecedentes criminais registrados. Vocês já sabem o que é isso, né? Não ter antecedentes criminais registrados quer dizer o quê, prezados? Não ter nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Estar respondendo a inquérito, estar respondendo a processo criminal não impede que o indivíduo seja vigilante. Mas no momento em que ele venha a ser condenado, ele já não pode mais ser vigilante. 7. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Ele tem que estar em dia, ter votado ou justificado, ou pago a multa, certo? Militar também, né? Tem que ter cumprido com as obrigações ou ter o seu certificado de reservista. Parágrafo único. O requisito previsto no inciso 3 desse artigo, ou seja, até a 4ª série, não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente lei. Ou seja, antes de 83, não precisava nem ter estudo para ser vigilante. O nome disso é direito adquirido. Direito adquirido. A Constituição Federal é clara ao dizer: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Certinho? Anotem, marquem, destaquem cada um dessas regrinhas que eu coloquei aqui nesse slide, a importância que ele possui, certo? Porque provavelmente esse artigo 16 aqui vai cair na prova de vocês. Temos que seguir. A gente tem que entrar no artigo 17, mas isso já vai ser assunto para o nosso bloco, para a nossa parte D. Vamos agora dar uma relaxada, tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, a gente segue. Valeu, aguardo vocês. Tchau, tchau.